meu nome é Dalila, estamos aqui no podcast Cansei de Ser Guerreira. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que além de minha amiga pessoal, também trabalha comigo. Ela que é designer, social media, empreendedora e mãe de 2 meninas. Ela mesmo, Milena Silva. Oi, amiga. Tô ansiosa pra ver. Amiga, se apresente para os nossos telespectadores, nossos ouvintes. Eu sou a Milena, tenho 23 anos, sou mãe de 2 garotinhas, a Melissa e a Lorena. Hoje eu sou empresária, dona do estúdio Design e Criação. E sou amante de tudo, da arte, da vida, gosto de viver, Dalila sabe. E viver muito essa daqui, vive muito. Amiga, me conta, você é mãe de 2 meninas. E, gente, eu sei da vida da Milena, assim, a beça, mas eu quero que vocês saibam também. E me conta, você foi mãe muito nova, né? Sim, eu engravidei com a Mel com 17 anos, estava terminando a escola, descobri a gravidez em novembro de 2017. Então estava num período ali com a depressão lascada. E eu falo que a Mel foi a coisa que me salvou, assim, da depressão. Que foi um momento de alegria, assim, no meio do caos, mas foi uma alegria pra mim. E como que foi, assim, as pessoas lidando com a sua gravidez tão nova? Um caos. Porque eu namorava meio escondida da minha família. Então, quando eu descobri a gravidez, todo mundo ficou... Como assim? Ai, amiga, é parecida com a minha história. É, amiga. Porque quando eu tava com o Robson, ninguém sabia também. Ninguém Aí do sabia. nada eu apareci grávida. Não, assim, sabia, mas não sabia, sabe? Porque eu não falava, escondia mesmo. E aí minha mãe olhou pra mim e falou, você tá grávida, né? Eu falei, não sei, compra um teste. Ai, Comprou o teste. Fiz o teste, saí do banheiro, mãe, positivo. E aí? E aí depois, no outro dia, quando eu acordei, tava minhas irmãs olhando o quarto e vendo onde que ia ficar o berço. E eu, tipo, gente, calma, tá tudo bem, é um bebê. E aí eu estudava ainda, tinha que faltar na escola pra fazer os exames. Mas como era novembro, faltava menos de um mês pra acabar as aulas. E aí, em dezembro acabou as aulas, depois fui viver minha vida com a minha Mel. A Melissa nasceu em julho de 2018. Já tinha completado 18 anos, já tava morando em outra casa, vivendo em outra vida. Então, além da gravidez, foi um turbilhão de coisas que aconteceram em questão de 2 meses. Foi uma mudança geral, então, Nossa, né? geral, total. Mas, então, tipo, a sua família foi de boa? De boa, assim, tipo, aceitou, não ficou... Sim, poderia ter sido muito pior, Sim. com alguns relatos que eu já ouvi. Poderia ter sido muito, muito pior mesmo. Mas minha família me acolheu muito, principalmente a minha mãe, meus irmãos, meu pai. Eles me deram muito amor e falou, não, a gente tá aqui. E hoje, né, eu falo que as minhas filhas é filha de todo mundo lá em casa. Meu pai é pai delas, minha mãe é mãe delas, minhas irmãs são mães delas. Então é uma relação mesmo de amor, de carinho, de cuidado. Então pra mim foi muito bom esse acolhimento da minha família. Não foi um acolhimento de julgamento, ninguém mandou tirar a criança. Ninguém mandou você ir embora de casa. Ninguém mandou ir embora de casa. A minha mãe falava, Milena, eu só quero neto limpo perto de mim. Hoje as crianças podem estar, assim, podres, que ela abraça, ama de todo jeito. Então, pra mim foi um acolhimento muito grande nessa época da minha vida. Eu terminei a escola, tava sem muitas amigas, aquele negócio de cobrar, aquele negócio de amizade, né? Tipo, engravidei, não tem nenhuma amiga perto de mim. Muita gente se afastou de você? Então, eu não digo se afastar, porque eu já tava afastada de muita gente. Porque como eu tava com depressão na época, eu não conseguia falar com ninguém da escola. Eu ia pra escola, não estudava, eu desenhava. Então eu ficava desenhando nas aulas, e aí eu não ia pro intervalo, eu ficava na sala. Então eu me privei muito das pessoas por conta da depressão. E aí, como eu descobri a Mel só no final do ano, em novembro, quando eu contei para as minhas amigas, elas me acolheram e falaram comigo, só que já era uma amizade que não tava ali muito aproximada. Então eu falo, não julgo elas por ter se afastado, porque você já tava afastada. Já tava afastada. Então, aí do nada uma amiga grávida. Aí tudo que eu falava era sobre bebê, criança, até que só uma delas foi no chá de bebê. E eu falei, nossa, que amizades são essas? Mas aí depois quando a gente amadurece, entende que não é somente isso, foram coisas antes disso que aconteceu pra gerar um afastamento. E pra mim foi normal. Hoje eu entendo que foi normal. Sim. Mas na época me machucou muito, tipo, questão de seguir no Instagram. Parei de seguir todo mundo. Não quero mais falar, não vou curtir nada mais. Porque eu fiquei chateada, mas hoje, com o amadurecimento, eu entendi que ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém.
Sim. Em cada fase vão ter pessoas na sua vida que condiz com essa fase. Imagina eu, como uma criança, indo pro rolê com minhas amigas. E você sentiu falta? Eu sentia muita falta. De ver assim, ai, suas amigas curtindo. É que não sei, na época tinha Instagram ainda, das Então, pessoas tinha. pegarem e ficar postando que tava Tinha. curtindo. E aí você lá. E com a criancinha. Quando a Mel nasceu, eu frequentava a igreja. Então, o afastamento com as meninas já tinha por conta da igreja também. Eu não saía com elas pra rolê. Tipo, uma vez e outra. Então, essa questão de sair pra rolê não tinha muito. Mas quando eu vi que nem me chamava, nem comentava sobre o que estava acontecendo, eu ficava, ninguém mais quer me incluir. Sentia excluída. Excluída, mas aí depois de muito tempo eu fui entender que é uma questão de, eu não posso ir. Eu tenho a Mel, tenho que cuidar dela. A Mel foi ficar assim com a minha mãe, sozinha com a minha mãe, dormindo com a minha mãe, depois de muito tempo. Agora a Lorena, 16 dias. 16 dias pós-parto, eu estava no baile da ceia e a Lorena com a minha mãe tomando leite no copinho. Olha que loucura, Que loucura. De um filho, do primeiro filho pro segundo. Tudo muda, né? Tudo muda. E aí no primeiro filho tem esse negócio de você entender as coisas, de você entender as pessoas. Porque você quer que as pessoas te entendam de todo jeito. Eu queria que todo mundo entendesse. E você teve que criar uma responsabilidade que antes você não tinha. Amiga. Porque eu já fiquei sabendo vários babados dos seus pais contando que você aprontava muito. Aprontava muito. Eu falo que eu sou a ovelhinha negra da família, né? A que não fez faculdade, a que repetiu. A que engravidou cedo. Mas a minha família nunca me destratou por isso, nem nada disso. Mas eu falo, gente, pra aprontar, eu sou a primeira. Então, quando eu não sabia cozinhar, então tava ali, eu era casada na época, e a Melissa não sabia cozinhar, não sabia, eu detesto limpar a casa. Então, foi uma rotina. Caos. Não sabia lavar roupa, um caos. Então, além de tudo, eu criei uma responsabilidade que eu não tinha. Comecei a trabalhar registrado quando a Mel tinha 8 meses. Coloquei ela na creche e comecei a trabalhar. E aí eu falava, não é isso que eu quero, não. Você começou a trabalhar do quê? Eu era telemarketing numa empresa de seguros do Bradesco. E fiquei lá 3 meses, depois eu virei jovem aprendiz do Banco Bradesco. Uhum. Mas quando eu... Não gostava? Amiga, eu ficava em pé das 10 da manhã até as 4, ajudando o pessoal ali nos caixas eletrônicos ali, em pé o dia inteiro. E eu pegava o ônibus e falava, eu não quero isso pra minha vida. Aí todo mundo falava, nossa, você tá no Bradesco? Que chique! Você vai fazer faculdade, vai continuar? Não, eu não quero continuar lá. Não teve vontade. Não, amiga. Eu via situações assim dentro do banco que eu falava, quero ficar aqui não. E aí a galera do banco falava, não, Milena, você tem que continuar aqui, olha, vem aqui, aprende isso, aprende aquilo. Eu falava, vamos lá. Porque todo mundo fala, né, que em banco você tem chance de crescer lá. Sim, E eu tenho você muitos amigos nem que visava, trabalham. tipo, não, aqui é só uma fase, eu ainda vou crescer aqui. Não queria Tem um mesmo. melhor aqui. Não queria mesmo, era um ambiente que eu não queria estar. Porque eu sempre gostei muito do meio artístico. Uhum. Quando eu vi aquela situação, todo mundo social, eu tenho muitos amigos que trabalham no banco, muito mesmo, mas não me vi nessa posição, assim. Aí minha família, tipo, Milena, você tá doida? Você tá no Bradesco, oportunidade de milhões. Eu falei, quero não. E aí você que decidiu sair de lá ou tinha algum contrato que se encerrou e você falou, Então, como eu agora era chega? jovem aprendiz, tinha contrato. Uhum. Mas no meio do contrato teve a pandemia. Então, a pandemia acho que começou em abril. Eu fiquei em casa, ela também saiu da escola na época, então a gente ficou em casa. E aí fiquei ainda registrada, ainda com contrato ativo, até fevereiro do outro ano. Mas eu não ia pro banco, não trabalhava. Mas você recebia? Recebia, mas assim, o salário era R$700. Putz, Eu era mãe, dona de casa. dona de casa, com Contas. BR de R$200. Ficava desesperada. E aí eu vendia docinho na Páscoa, chocolate. Você fazia? Fazia? Ué, não sabia cozinhar e fazer doce? Amiga, eu vendia brigadeiro. Eu te contei isso já? Não, essa parte você nunca me contou. Eu nunca contei. Quando eu tinha uns 16 anos, na escola, eu comecei a vender brigadeiro. Eu com um amigo meu, a gente criou uma empresa chamada Supreme Sweet. A alma de empreendedora, então, já gritava Já dali. gritava. Eu falo que eu nunca gostei de ficar pedindo dinheiro pros meus pais, de ficar pedindo as coisas. Eu sempre falava, não, vou conseguir uma grana e vou comprar.
E aí eu comecei a vender com esse meu amigo, ele investiu na empresa, ele saiu do trabalho dele, ele investiu na empresa. E aí eu comecei a vender o brigadeiro. Aí eu lembro que a primeira vez que a gente vendeu os doces, a gente vendeu num jogo de vôlei, que tem em Osasco. E aí no dia desse jogo, eu briguei com os caras. Como assim, Milena? É porque eles ficaram tacando papel na gente. E a gente era da igreja, tá todo mundo da igreja junto, e aí todo mundo aqui, ai não, deixa pra lá e tal. Eu falei, tem como vocês pararem de tocar papel na gente? E comecei a falar um monte de palavrão. Da igreja? Da igreja. Isso porque ela era da igreja. Da igreja. E comecei a falar um monte de palavrão. Eu falei, mano, aí todo mundo, Milena, pelo amor de Deus. E eu lá com a bolsinha da brigadeiro. Então com 16 anos eu comecei a vender brigadeiro, e a empresa começou a deslanchar, aí depois a gente começou uma pessoa dentro da empresa, e aí acabou. Não conseguiu voltar mais para o que era a Supreme Suite. Mas eu tenho muito orgulho de falar dela, porque foi o meu primeiro empreendimento que deu muito certo, mas por um momento ali que a gente deu um passo errado, acabou tudo. E foi dali que começou, então, né? Foi ali que Sua alma começou. empreendedora. Sim. E aí depois, quando eu comecei a trabalhar no Bradesco e veio a pandemia, eu falei, não, vou ter que vender algum doce, alguma coisa, tenho que me mover, fazer alguma coisa. Aí foi quando eu comecei a voltar a vender palha italiana e brigadeiro, só que não era a mesma coisa, não tinha a disponibilidade de entregar como era antes, era no meio da pandemia, tudo era máscara, álcool em gel, e ninguém saía de casa, então não rendeu. Aí foi quando comecei a pensar no estúdio. Falei, não, eu preciso voltar às minhas origens. Porque quando eu tinha uns 10 anos, eu fazia blog. Era a época do blog, então eu tinha o meu blog. E aí minhas amigas começaram a pedir. Amigas, pessoas que eu nem conhecia. Pra fazer também. Pra fazer blog pra elas. E eu fazia pra todo mundo de graça. Olha. Até hoje, uma cliente minha atualmente é uma das meninas que fazia blog comigo antigamente. Então, eu ia lá, montava o blog de todo mundo, de graça. Minha mãe falava, Milena, cobra isso. Minha mãe falava, Milena, grava vídeo, faz isso. Minha filha, você é blogueira e sei lá o que. Eu falava, ai, mãe, eu sou dos bastidores. Porque eu não queria mostrar, mas eu queria eu queria mostrar o meu trabalho. Então, eu fazia o blog pra todo mundo, de graça. E aí, num belo dia, eu estava lá com a Mel. Aí me deu esse estralo. Eu falei, e aquele negócio que eu fazia um tempo atrás? E aí minha mãe começou também a falar sobre um canal. Que a minha mãe criou um canal para falar sobre o trabalho dela, sobre a profissão dela. E aí a gente falou, não, vamos juntar as ideias e vamos trabalhar nisso. Aí foi quando... Então eu falo que a minha primeira cliente do estúdio foi a minha mãe. Foi com ela que eu reaprendi a editar vídeo, reaprendi a fazer uma arte ou outra ali. Então eu falo, minha mãe foi a minha primeira incentivadora e hoje a maior. Então, ela foi, a gente alugava a sala para gravar vídeo, a gente comprou um celular novo, um computador novo. Começou a investir. E aí a gente chamava convidados para fazer os vídeos do canal dela. Só que aí a pandemia se endireitou assim, e todo mundo voltou a trabalhar daquele jeito com os cuidados, e aí minha mãe teve que voltar pro trabalho dela. Então o canal ficou meio de lado, mas ainda é um sonho da minha mãe de continuar. E aí quando minha mãe voltou pro trabalho, foi o momento que eu falei, Aí foi em novembro. De novo, novembro, né? Eu descobri a Mel em novembro. Você tem um negócio ali em novembro. As coisas acontecem em novembro. Em novembro, eu troquei a minha página pessoal para a página profissional. E aí eu comecei a falar sobre o estúdio, sobre o trabalho de social media, o trabalho de gerenciamento de rede social, sobre design. E aí foi quando as coisas começaram a funcionar, as pessoas começaram a conhecer meu trabalho. E aí foi uma realização do tipo, joguei aqui. E você nunca, fez faculdade de algo do tipo? Você aprendeu, assim, sozinha? Nunca fiz nenhum curso, nada. Sério? Tudo que eu faço hoje, YouTube, Google, na marra. Sério? Porque eu engravidei com 17. Não tive tempo de fazer a faculdade. É um sonho ainda, fazer uma graduação, fazer um curso que eu fique especializada em algo. Porque hoje eu trabalho com um monte de produto. Sim. E é muita coisa. Então, especializar em uma coisa só é um dos meus objetivos. Mas a Mel em casa. E aí eu comecei a trabalhar com ela, tinha 8 meses. E aí, depois do trabalho, eu já fui pro estúdio. Não consegui ter esse time. Eu tentei. Deixa eu falar que eu não tentei, eu tentei. Aí eu fiz algumas coisas no YouTube, vídeo. E aí quando a pessoa fala, ai, Mi, você faz tal coisa? Eu falo, faço.
Não faço Não fazia. ideia. Não faço ideia do que é, mas eu faço. Vou no Google, vou no YouTube, pesquiso, guardo o material que eu estudei ali e consigo concluir o que eu faço. É uma loucura, porque se eu tivesse uma graduação, eu conseguiria fazer as coisas muito mais fácil, eu acho. Mas é muita força de vontade também, porque você Sim. tem todo o trabalho de você ir atrás, de estudar. Na verdade, você tá estudando. Tô estudando. Não é aos numa poucos. faculdade, mas você tá ali estudando Sim. no YouTube, no Google, qualquer coisa que seja. Sim, é aos poucos. Quando eu não sei algo, eu corro pra aprender e falar, agora eu sei. E é muito difícil, porque eu me desdobro em 1000. Hoje, eu tenho 2 filhas. Quando o estúdio começou, só tinha Mel. E a Mel já tinha ali 2 anos. 2 anos ela tinha. Então, imagina, uma filha só, de 2 anos, já falava, já fazia tudo. Era muito Era mais de fácil, boa. era mais de boa. E aí, acabou o ano de 2020, aquela loucura de pandemia ainda. E aí começou o ano de 2021 e muitas portas começaram a abrir na minha vida. As pessoas começaram a conhecer mais o meu trabalho, comecei a trabalhar com gente grande, né, que a gente fala. Comecei a trabalhar com gente grande e as coisas começaram a acontecer. Aí em abril de 2021, as coisas começaram a acontecer na minha vida e em fevereiro, um mês antes, eu descobri que eu tava grávida da Lorena. E aí? Fevereiro. Não, aí agora você vai ter que me contar a sua reação. Tipo, putz, Eu tá queria tudo muito. acontecendo Eu na queria minha muito vida. engravidar já, porque eu não queria que a Mel fosse filha única. Mas você queria engravidar de novo? Você engravidou quantos anos da Lorena? Com 20. 20? Nova também. Com 20, que ela nasceu em 2000. Não, com 21. Que eu faço aniversário em dezembro. Então virou o ano, 2021 eu descobri que eu tava grávida, então engravidei com 21 anos. Com a Mel 17, com a Lorena 21. Mas já era planejado, então. Era planejado que eu queria que a Mel não fosse filha única. E eu não queria que passasse de 5 anos. Corajosa. Corajosa. Demais. Cora. Hoje eu olho e falo, quê? Que loucura. E aí eu ficava, ai, se não for mês de fevereiro, desisto. Vou voltar a tomar remédio, eu não quero mais. Amiga, você é muito louca. Aí, um belo dia passando mal, aí eu, Mel, mamãe vai comprar um teste. Comprei o teste, deu positivo. Comecei a gritar dentro de casa. E Melissa, mãe, o que tá acontecendo? E eu fiquei muito feliz. E aí começou a nova trajetória do segundo filho, que é tudo diferente, amiga. Tudo diferente. O que você sentiu de mais diferença? Desde a gravidez até... Eu fui sentir mesmo que eu tava grávida lá por 5 meses. Porque eu fazia tudo. Cuidava da casa, trabalhava, criança e tudo. E eu falei, não. Quando eu fiz 5 meses, assim, que eu descobri que era a Lorena, a gente fez um chá revelação pra descobrir quem era. Eu falei, agora... Aí, um dia depois do chá revelação, eu tirei um monte de foto da minha barriga. Um monte de foto. Eu parei assim na frente do celular, tirei um monte de foto. Que eu falei, eu não tirei uma foto, eu não fiz um vídeo, eu não fiz nada. Tipo, meses depois que você foi começar a fazer. Porque eu tava tão no automático, eu já tinha sentido isso antes. Eu falei, não, é isso, ela vai crescer, Tudo vai de nascer. novo outra vez. Tudo de novo outra vez. Aí, quando eu parei, eu falei, não, calma, eu preciso dar atenção pra essa criança. E aí foi quando a gente começou a pensar nas coisas dela, pensar em como ficaria a quarto, a situação da casa. Então foi muito diferente da Mel. Da Mel era muito nova, com muitos medos. Da Lorena, não. Tirou de letra. Eu tive cesárea, as 2 foram cesáreas, né? E da Mel, um sofrimento, amiga, uma tristeza e dor, e não conseguia fazer nada. E minha família sempre me ajudando muito. Da Lorena, eu já fiz tudo. Eu cheguei do hospital, no mesmo dia que eu cheguei do hospital, eu tava trabalhando. E aí ela dormindo no berço, eu trabalhando, e aí minha família tentando falar comigo e pra me ajudar, e eu falava, não, tá tudo bem. Tudo certo. Tá tudo certo. Tudo sob controle. E aí, 3 dias de nascida, eu pendurando roupa no varal. E aí, com 16 dias pós-parto, eu numa festa, num show, que começava, acho que era 9 da noite. E até de madrugada. Eu passei mal nesse show. Mentira. Passei mal, saí de perto da galera que eu tava ali e fui atrás dos primeiros socorros lá. O que você tá passando mal? Eu falei, não sei, tô me sentindo muito mal. Acho que a pessoa abaixou. O que você tá sentindo? Não sei. Mas você tem alguma doença, sei lá o que? Não tenho nada. Eu só tive uma cirurgia pós-parto há 16 dias. Aí recebi aquele esporro da bombeira. Ela falou, você tá doida? Você é maluca? Você acabou de ter filho, você tá aqui
Então, da Lorena foi algo mais automático, assim, tipo, ela nasceu. Aí, hoje em dia, quando eu olho, penso, ela tinha 16 dias. E eu deixei E ela. eu deixei ela. Ah, você tava trabalhando, não tava? Ali? Não, era um show. Jurando Não que você fui tava a trabalhando. trabalho, não fui a trabalho. E aí, hoje eu penso, falo, que loucura. Mas é porque eu tinha uma rotina, eu tinha uma vida antes dela nascer, assim, que era isso. E você não conseguiu parar essa rotina, né? Não, porque antes dela nascer, eu tava indo pra rolê, eu tava grávida indo pra rolê. Até que um dia antes dela nascer, eu tava no aniversário do Dom. Aí todo mundo, não vai nascer não? A criança? Como assim? Ele, não, vai nascer amanhã. Tava lá no porque foi agendado, né? Não foi agendada, eu não entrei em trabalho de parto em uma das duas. E como eu tive hipotireoidismo na gravidez da Lorena, ela só podia nascer até 40 semanas. Era o que os médicos diziam, né? Então, deu 40 semanas, não pode esperar mais. Então vamos lá para o hospital. E teve o caso do parto da Lorena que eu achei que eu ia morrer, né? Por quê? Porque eu tava lá, a Lorena já tinha nascido. E aí ela nasceu bem pequenininha. E aí eu comecei a olhar assim na tela das máquinas. E a minha pressão baixando. Os batimentos cardíacos baixando. E meu corpo ficando gelado, sentindo um frio que na Bel eu não senti. Aí eu olhava assim e falava, tá tudo bem? Aí a doutora, tá tudo bem. Aí minha vista começou a ficar escura. Amiga, você nunca me contou isso? Juro, amiga, juro. E tá tudo bem? Eu falei, eu tô com muito frio. Ela, não é que você tá com muito sangue, mas tá tudo bem. Mas só de te perguntar, mãezinha, você quer ter outro filho? A médica perguntou. Eu falei, não quero mais filho, não. Eu falei, mas tá tudo bem, né? Ela tá, e eu vendo aquele negócio abaixando. Oxi. Eu falei, eu vou morrer e ninguém vai me falar. Como assim? Ninguém vai menos, falar, você está morrendo, tá calma, bom? que você tá morrendo, mas tá tudo bem. Eu falei, não acredito que eu vou morrer, vi minha filha. Eu falei, porque eu sei que o meu objetivo de vida é ser mãe. Eu nasci pra isso. Mas eu falei, acabou. Minha missão foi cumprida. Que loucura. E eu achei que eu ia morrer. Mas o meu pós-parto foi muito mais tranquilo que o da Mel. E eu falei, voltei pra casa já fazendo tudo. Mas eu achei que ia morrer. E como que foi a dar continuidade na empresa com 2 crianças? Eu não sei como que deu certo, mas deu. Porque eu não sei como que eu fiz. Porque, né, a gente sabe de tudo que rolou ali. Muitas coisas rolaram nesse meio período. Muitas coisas. E aí, depois que a Lorena nasceu, acho que até um pouco antes, você teve um boom da sua empresa. Sim. Igual eu te falei, quando eu descobri que a Lorena, que eu tava grávida da Lorena, foi em abril, engravidei ela em fevereiro. Em abril, tudo mudou. Comecei a trabalhar na Ceia, que é produtora de música. E aí comecei a trabalhar também com a Aline Maia, que é dançarina. E aí, a partir delas, da Nicole, que era a dona da Ceia, e a Aline, comecei a divulgar meus serviços, as coisas que eu fazia pra elas, e começou a chegar muito cliente novo. Uma pessoa de cá, uma pessoa de lá, pessoas que me conheciam. Então a minha empresa começou a andar desde ali. Então desde abril já estava com muita demanda. Então quando ela nasceu, por isso que eu falei, cheguei em casa, no mesmo dia eu estava trabalhando, porque tinha demanda. Eu fiquei 3 dias no hospital respondendo cliente no celular. Você é maluca, cara. Entendeu? Foi tudo no automático. Gente, me respeita, eu estou recém-parida. Nem curtiu, então, assim, né? Não, eu não descansei. Aquele negocinho de descansar. Eu preciso das minhas férias, que eu não tenho férias há um tempão. A Lorena tem um ano? Vai ter 2 anos em novembro. Então 2 anos você tá sem férias já. Sem férias. Não, desde que a Melissa nasceu, né, amiga? 5 aninhos Junta aí tudo, 7 anos, então... Não, amiga, 5. Não, porque é desde da Melissa. A Melissa tem 5. Mas a Lorena, que tem 2, são 7 anos, filha. Assim. Lógico que não, amiga. Porque assim, dentro dos 5 anos... A gente vai brigar aqui no podcast. Nós vamos brigar. Dentro dos 5 anos da Mel, inclui os 2 da Lorena, entendeu? Ah, é verdade. Eu fui inteligente. Isso porque a gente nem bebeu ainda. É verdade, eu não bebi um gole ainda, eu vou beber. Pode beber. E aí... Mas foi no automático. Então, a minha empresa, em abril, já começou a dar um boom. E durante o ano, as coisas foram ajustando. Eu fui ajustando a minha empresa, fui ajustando a base dela.
E quando tava em novembro, eu já tinha muita coisa pra fazer, muita demanda, muito cliente novo chegando. E aí chegou o ano de 2022, que foi foi um ano de muito caos, você sabe. Foi muito Foi caos, caótico. desde o começo do ano. No final do ano de 2021, eu mudei de casa. Sim. Então, eu fui para um apartamento que não tinha muitos móveis. Então, no comecinho, eu trabalhava na mesa da Mel. Era uma mesa de brinquedo de plástico. Eu colocava o computador na mesinha e sentava no chão para trabalhar. E a Lorena era pequenininha, então ela mais dormia do que fazia as coisas. Então, eu conseguia trabalhar ali no chão. Só que eu tava Era uma recém-cirurgia. Nem podia. Nem podia, eu tava sentada no chão o dia inteiro, as costas doendo, porque dói muito, cesárea dói muito as costas depois, muito. E tava doendo tudo. E eu falei, mano, é uma situação, eu não posso parar de trabalhar, eu tenho demanda pra entregar e eu vou fazer. E você precisava de conforto também, né? Precisava de conforto, aí depois eu consigo uma mesa, uma cadeira e tal, pra trabalhar. Mas foi tudo uma coisa ligada na outra, não tive pausa entre uma coisa e outra. Então foi uma coisa puxando a outra. A Lorena nasceu, mudei de casa e trabalho e demanda. E aí depois as minhas irmãs começaram a me ajudar com a empresa. E depois eu voltei a morar com os meus pais, então eu tive ainda mais suporte. O meu pai ficava só em casa, eu, meu pai e a Lorena. Uhum. E aí meu pai me ajudava muito com a Lorena. Eu trabalhava, a Lorena chorava, meu pai que pegava ela. E aí depois a Mel chegava, já tinha terminado o trabalho, porque a Lorena ficava com meu pai e conseguia trabalhar. Então, tive esse suporte da minha família. E que bom, né? E até hoje tenho. E até hoje. Eu lembro de você contando pra mim que você foi reclamar com a sua família que você era mãe solo. E quase arrumou briga com todo mundo. Quase que eu apanhei. Que eu falei, ai, gente, que eu sou mãe solo, né? Minhas irmãs, você tá louca? Mãe solo? E eu faço o quê A gente aqui? faz o quê aqui? A gente cuida das coisas junto com você. Amiga, você não é mãe solo, você é mãe solteira. Mãe solo você não é, porque você tem a gente. Eu falei, ai, gente, verdade, desculpa. Quase foi cancelada Quase pela fui família. cancelada pela minha família, mas é porque a gente para pra pensar nisso. Não é questão de mãe solo que você não tem um parceiro. Às vezes é porque você não tem uma rede de apoio. Eu tenho, 100%. 100%. Igual hoje. E são muitas pessoas. muitas Mãe, pessoas, pai, irmãs. todo mundo cuida das minhas filhas. Se eu falar, pai, preciso ficar 2 horas fora de casa, ele fica com as 2. Depois que eu chego, meu pai é careca, mas ele tá com o cabelo pra cima, mas ele fica. Inclusive agora você vai olhar ali, vai agradecer a eles que estão com as crianças família. agora pra você estar aqui. É, todo mundo. A Meire tá com a Mel, a minha mãe tá com a Lorena. E todo mundo se ajuda lá em casa, todo mundo me ajuda mesmo. Enquanto eu tenho uma demanda que eu sei que vai durar até 10 horas da noite, eu fico despreocupada, que eu sei que elas vão tomar banho, que elas vão jantar, que elas vão dormir confortáveis. Então, pra mim, a minha rede de apoio é muito, muito, muito importante. E eu fico pensando em quem não tem rede de apoio. Em quem não tem. Você se sente, sei lá, talvez culpada por, às vezes, você não conseguir estar ali com elas o tempo todo? Me sinto muito, e principalmente quando eu tô estressada e desconto nelas. Porque eu tenho muita demanda hoje em dia. Hoje, eu tenho a Laís, que me ajuda na empresa, em questão de eventos e tudo mais. E a Meire, minha irmã, e a Ellen também, que me ajuda em algumas funções. Às vezes que eu preciso ter alguma ideia específica, elas me ajudam muito. E a Meire cuida do financeiro e o administrativo da empresa toda. Então, elas me ajudam. Só que a parte de criação, que é a parte que demanda mais da cabeça, fica toda comigo. Então, assim, por dia eu edito uns 10 vídeos, faço sei lá quantas artes, planejamento estratégico, tudo. E assim, 10 artes assim, né? 10 artes a Não, primeira. 10 vídeos. 10 vídeos. E Agora, artes? arte... Não, aí você vê, tipo, você faz uma arte aqui, te mandei aqui, aí o cliente não gostou, não quer, aí já volta vai... pra alteração. Nossa, então, Eu. meu Deus do céu. E eu mando pra Laís também, que a Laís também faz design, edição. Falo, Laís, ó, faz isso aqui pra mim. E ela me ajuda muito, então é uma ajudando a outra, sabe? A Laís também tem a empresa dela, então uma ajuda a outra, eu ajudo ela com a empresa dela, ela ajuda com a minha. E as minhas irmãs me ajudam quando eu preciso de algo de criação ou algo que envolve o administrativo. Igual, cobrar cliente. Eu cobro. Eu vou beber, você vai beber? Vou. Vamos Eu ia até falar de brindar. cobrar cliente. Vamos brindar aqui. Vamos. Vamos O que é isso beber. aqui, amiga? Não sei. Eu sei que esse aqui você gosta bastante, hein? Gostinho da verdade. Esse aqui, ela habla, é um gole, é um golinho. começa a hablar Até tudo. bolo com a mão eu corto.
Só quem viveu sabe. Só quem viveu Só quem sabe, viveu gente, sabe. detalhes. E aí, questão de cobrar cliente, eu não cobro, eu esqueço. Aí ele fala, Milena, você já cobrou fulano? Meu Deus, vou cobrar. Aí eu vou lá, cobro. Então, tem esse suporte. E aí, com as crianças, o que mais me pega, eu tento ajustar a minha agenda pra... A Mel estuda só de manhã. Então, ela chega às 11h30 em casa. Meio período, né? Meio período. E a maioria das vezes, ela fica no celular o dia inteiro. Porque eu tô trabalhando. E às vezes eu tô em reunião. E ela quer atenção, ela tá no celular. E é o que ajuda. E essa é a parte que mais me sinto culpada, assim. Porque ela poderia estar fazendo um esporte, poderia fazer uma atividade. Quando as minhas irmãs estão de folga, elas ficam o dia inteiro brincando com as minhas irmãs. Eu queria ter essa oportunidade de brincar o dia inteiro com elas, mas eu não consigo. Que aí eu sei que eu vou atrasar a demanda, vou atrasar cliente, e aí eu já fico me cobrando muito. Então a questão das crianças é mais essa. E quando eu tô estressada, é que eu acabo descontando nelas. Ah, mas isso É algo não acho automático. que toda mãe. É automático, Toda mãe. mas depois eu me sinto um lixo. Aí quando vê dormindo assim... Então... O que aconteceu? O tablet acabou a bateria. Falando de telas aqui, ó. Pra eu gravar o podcast, gente, Tem que ter tela. tem que ter uma telinha. E acabou a bateria. Como que vai gravar agora? Não sei. Cada titia. Ai, gente. Mas esses dias eu tenho pensado bastante nisso também, né? De tipo... a gente quer abraçar o mundo. A gente quer ser uma mãe presente, a gente quer ser empreendedora, a gente quer cuidar da casa, marido e ter vida social também. E, a gente não aguenta. Então, a minha vida social hoje envolve trabalho. Eu vou pros eventos. Curte ali, Mas eu sempre curtindo e trabalhando. Então, os eventos hoje, eu vou pros eventos, mas sempre trabalhando, sempre pensando em trabalho, sempre pensando em falar com pessoas que podem ser meus clientes, que têm potencial para ser meu cliente, mostrar o meu trabalho. Então, eu nunca vou pra um rolê pra curtir. É sempre a trabalho. É sempre a trabalho. Então, os meus momentos, assim, de distração mesmo é com as crianças, assim, indo num shopping, indo num cinema, fazendo coisas com elas, assim. Mas durante a semana que eu tô trabalhando e elas, igual ontem eu parei. Falei, vou desligar, fechar o computador, vou deixar o celular de lado e vou ficar com elas. Então, fiz a Mel dormir comigo, fiz a Lorena dormir comigo. E é muito cansativo. Duas crianças... Chega no final do dia, você já uma tá quer exausta. colo, a outra quer colo. E às vezes a Lorena não me quer, que é a minha irmã. Então, quando eu tô com ela, ela fica chorando, titia. Eu falo, filha, sua tia tá cansada, sua tia quer descansar, sua tia já te deu banho. Já fez um monte de coisa, agora é a mamãe. Mas é por conta disso, porque como todo mundo me ajuda, quando ela me olha e fala... Eu não quero você, não. Não quero você, não é você que me faz dormir. Então, é algo que eu tô trabalhando, assim, pra dar mais atenção pra elas e organizar minha agenda. Que você sabe que é bem organizada. Não, você é disputadíssima. Disputada, né, como que foi pra você, assim, tipo... Tá, a sua empresa teve um boom, você começou a trabalhar com gente grande, começou a pegar eventos grandes. Era uma coisa que você imaginava dentro da sua empresa? Não mesmo. Porque foi babado, hein? Foi babado, hein? Eu comecei a trabalhar numa loja de roupa aí, sabe? Qual será? Não, mas a minha agenda começou a ficar muito puxada. Eu até anunciei esse tempo atrás que eu ia fechar a minha agenda. Fechei? Não fechei. Não fechou a agenda. Porque muita gente chegou. Mas você tem esse problema, né? De querer abraçar tudo ao mesmo tempo. A minha mãe me fala isso. Milena, não tem como você querer abraçar o mundo. Eu falo, é verdade. Aí... Falei, gente, eu vou fechar minha agenda. No mesmo dia, não fecha não, que eu preciso de você. Tá bom, vamos lá. Eu gosto muito de ver o sonho das pessoas saindo do papel. Então a pessoa fala, você chegou pra mim, eu quero voltar com a Ator. Não, vamos. Vai dar certo. Você abraçou muito. Então, e eu bora. vejo que você não abraça só o meu, você abraça de vários. De Sim, todos os seus clientes você abraça. Clientes. Eu tenho esse desejo de falar, não, você quer fazer? Bora, vamos fazer. Não, que vai ter um negócio que vai ser semana que vem. Tá bom, vamos fazer. Você quer que eu vá? Vou. Eu fiz uma reunião com um cliente meu que é de Santos. O evento dele vai acontecer dia 30 de setembro. Falei pra ele, eu vou. Que loucura. Eu vou. Como que eu vou chegar até lá? Onde que eu vou ficar? Não faço ideia.
E agora, esses meses para trás, você viajou, inclusive, para cobrir um projeto que você trabalha, né? Sim, fui pro Rio de Janeiro. E você se imaginava assim, estou viajando a trabalho? Não. Nunca. Eu sempre tive essa questão de trabalhar pra mim, que é algo que meu pai sempre falou dentro de casa. Meu pai é empreendedor há mais de 30 anos. Então, assim, meu pai trabalhar pra alguém, trabalhou ali um período pra aprender, adquirir a profissão dele, e depois criou a própria empresa dele, 30 anos de empresa. Então, ele sempre falava dentro de casa, crie as coisas de vocês. Então, lá em casa, todo mundo tem esse negócio de querer empreender. E eu fui uma das que todo mundo da minha família incentivou, e hoje eu digo que o estúdio é da minha família. Eu falo que eu quero conquistar as coisas pra gente viver bem, não só pra mim, pra todo mundo viver bem. Então todo mundo abraça essa ideia. Do que eu tava falando? De viajar. De você estar trabalhando com pessoas grandes que, querendo ou não, te proporcionaram vários contatos, várias oportunidades. Então, fui pro Rio, levei minha equipe, levei a Laís, levei a Meire. Agora você tá com a equipe, hein? Tô com uma equipe. Pros eventos, chique. Elas são fixas, né? Elas vão comigo. A Meire fica ali na parte de cuidar das nossas coisas. Quando preciso de algo, ou vou no banheiro, deixo o celular com ela, que se tiver até alguma coisa importante, ela grava. E a Laís faz minha assistente de cobertura. Então, fui com a minha equipe, a gente junto lá fazendo evento. E foi muito gostoso. A gente foi pra praia, a gente curtiu, a gente passeou. E uma oportunidade que eu já fui no Rio de Janeiro, mas eu sempre ia com meu pai e a gente não ia pra praia. A gente ficava na casa dos tios dele, com a minha tia. Então a gente ficava mais ali com a família. Então, e era longe da praia. Então, e ele foi mais então pra você, além de trabalhar, ter o seu momentinho de férias. Um dia de folga. Um dia de folga. Então, pra mim, foi uma realização. Então, e vão ter outros lugares. Eu vou pra Santos, já fui pra São Carlos, eu vou pra Curitiba também. Vai pra Campinas. Curitiba não, amiga, Campinas. Eu já achando que você ia pra Curitiba também. Curitiba não. Campinas. Então, e já tive outras oportunidades de ir, e eu falei, não, eu vou no tempo certo. Pro Rio de Janeiro também, pra fazer esse trabalho. Falei, as coisas estão mudando. E eu preciso me estruturar mais, ter uma equipe boa, estruturada, para que as coisas continuem andando e eu tire um pouco da minha carga, porque eu tenho muita. Se deixar o trabalho das 6 da manhã às 10 da noite. Não, das 10 da noite não, minha filha, porque eu sei como você é, Milena. Você trabalha até as 3 da manhã. Ai, amiga, eu fui dormir tarde porque eu tava trabalhando. Sim. Mas eu mudei isso, eu não faço mais isso. Eu estipulei um horário, é das 10 da manhã às 6 da tarde. Estipulei. Vai. Às vezes as crianças dormem, eu preciso entregar algo urgente, então elas dormem e eu faço, termino 11 horas, terminei, dormi. E aí comecei a fazer academia, falei, não, vou criar uma rotina pra mim. Eu tenho 23 anos. Tem que se cuidar também. Eu precisava me cuidar, eu tava tendo uma rotina de muito trabalho, de robótica, pouca diversão. Né? De tipo, acordar, trabalhar e trabalhar até onde der, e criança, Sim, e casa. E casa, e eu sei qual é o horário de cada coisa, eu sei que é o horário que a Mel vai chegar, então ela tem que comer quando ela chegar. E a Mel, eu ensinei ela a fazer tudo, né? Ela se troca sozinha quando ela chega, ela pega a água sozinha, quando ela tá com fome ela me avisa, porque eu criei a autonomia nela. Isso é bom porque também te ajuda, né? Me ajuda, mas eu falo, eu não poderia parar 10 minutinhos e trocar ela quando ela voltar da escola? Eu também acho, eu vou chamar o conselho tutelar. Toda vez que eu falo isso. Eu não de conselho tutelar. Então, eu penso nisso, falo, eu não poderia ter 10 minutinhos no meu dia pra trocar ela. E aí que vem a culpa também, Vem a culpa. Porque às vezes ela chega e fala, filha, sua roupa já tá na cama. Que eu já acordo, já deixo a roupinha dela na cama, tá na cama. Ela se troca, mãe, já deixei meu uniforme dobrado lá. Dobra o uniformezinho e deixa lá pra usar no outro dia. Aí fala, meu Deus, eu poderia ter... Mas tem que pensar assim, são fases. Sim. Você tá numa fase que você quer estruturar a sua carreira, você quer que a sua empresa cresça mais. Quer abrir outro negócio. Quer abrir outro negócio. Voltei do Rio de Janeiro falando, é agora que eu vou abrir. Você pode falar? Ou ainda não é segredo, né? Ainda... então, é um segredo ainda, mas é uma coisa que já tá acontecendo, mas é um segredinho ainda. Por quê? Porque eu não tenho tempo de organizar. A minha irmã que ia me ajudar com isso, ela começou a trabalhar numa empresa, tem um horário fixo pra trabalhar.
a Ellen. Falei, então vou deixar um pouquinho de Porque senão canto. você vai ter que... Lá vem o negócio de você querer abraçar tudo de Abraçar novo. tudo. Minha mãe falou, não, calma, vamos um passo de cada vez. Você já sabe como que faz, já sabe o caminho que você deve seguir, mas calma. E o que você espera dessa nova empresa, desse novo... Eu desse tenho novo muitas negócio? expectativas, muitas mesmo. Mas eu penso que as coisas têm que ser com calma. Sim. Com o estúdio, aconteceu tudo muito rápido. O estúdio tem 3 anos. Tem? Tem. Não, tem mais, né? Eu comecei em 2020. Não, tem 3. Vai fazendo 3 anos agora em novembro. 3 anos. E vai fazer, né? 3 anos. E as coisas começaram a funcionar muito rápido. 3 anos de uma empresa, as coisas já andarem dessa forma. E tipo, em um ano, não, menos de um ano, Menos de né? um Deu ano. aquele boom. Aquela crescida. Então, deu muito certo. E eu posso utilizar esse boom de uma empresa para alavancar outra. Sim. Só que eu tenho que saber fazer isso. Você sabe que vai dar muito certo. Então, mas eu tenho que saber fazer, amiga. Você sabe. Senão o dinheiro é jogado fora. Então eu tenho muito medo disso. Então eu faço as coisas com calma. Eu sei que eu posso usar uma coisa pra outra. Sei que eu posso usar a Ator ao meu favor. Vocês não conhecem a Ator? Vocês não conhecem? Olha aqui minha blusinha canelada. Olha aqui meu vestido. Gente, pra quem não sabe, eu tenho uma loja de roupa feminina, hein? Tem. Inclusive, a minha convidada, sem querer, veio com uma peça da Ator. Sem querer querendo. Sem querer querendo, eu sei. Vou fazer o marketing. Não, mas eu gosto muito das peças da Ator. E eu não tenho só essa, tá? Tenho várias. E estou propaganda. esperando o meu vestidinho chegar. É que ela tá querendo sem pagar, gente. Aí não tá começando. É na base da publi. É publi, tudo é publi. Mas é isso, eu tô com calma, fazendo as coisas com calma pra esse empreendimento, mas eu vou fazer. Já é algo que eu tive uma ideia, eu pedi pra fazer uma ilustração pra ser o logo da empresa. O nome dela é Hive Store. Hive Store, que é um nome que rodou muito em nossa família. Quando a Mel nasceu, a gente sempre pensava em criar uma loja chamada Hive Store. Aí a Mary começou a fazer algo com roupa, então a Mary customizava a roupa e vendia. Caramba. E acho que nem tem foto dessas roupas mais. E aí, então a Hive Store tá há muito tempo ativa. Só que o produto que a gente vai vender agora, a gente nunca vendeu. E aí eu pedi pra uma amiga minha que estudou comigo em 2017, quando eu descobri a gravidez, então a gente desenhava juntas. Caramba. Só que eu parei de desenhar. E ela continuou. E ela continuou. E aí eu falei pra ela, faz uma ilustração pra mim. Aí eu falei, eu quero assim, 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 a cabeça de uma coisa. Aí ela, isso aqui tá não vai bem? ficar bom, não. E ficou lindo. Nossa, quando ela me mandou o resultado, eu fiquei muito emocionada. Porque era exatamente o que eu imaginava. E às vezes ficou até melhor do que eu imaginava. Falei, então é isso, as coisas seguindo pra dizer que vai dar certo. Ela podia ter feito uma ilustração assim de falar, isso aqui que eu entendi que você falou. Mas não, ela pegou todos os detalhes do que eu falei, todos. E conseguiu fazer Eu falei, amiga, direitinho. nem precisa pintar, pode ser preto e branco. Aí ela me entrega um negócio pintado, uma pele linda, preta, com cabelo cacheado, com os detalhes que eu pedi. Sem muitos detalhes, sem muitos detalhes. Não, gente, mas eu já falei o nome da loja, tá lá. Mas ninguém sabe o que é, ninguém sabe. É verdade, né? É uma surpresinha. Então... E você acha que vai pra frente ainda esse ano? Vai esse ano pra frente, com toda certeza. Porque vai vir verão, né? E esse produto... Ali, final do ano. Final do ano, meu aniversário. Que é em dezembro, tudo... Então, como as coisas acontecem muito na minha vida em novembro, pensei em dar esse lançamento pra novembro. Porque tudo fica em novembro. Tudo da sua vida em novembro. Eu descobri a Melissa em novembro, a Lorena nasceu em novembro, o estúdio nasceu em novembro e a Hive pode renascer, porque ela já existe, né? Mas renascer em novembro. Então eu penso em deixar esse mês guardadinho, assim, pra mim, sabe? Acho que vai ser especial. Com certeza vai. Hoje no estúdio Design e Criação, qual que é o seu maior cliente, assim? O maior cliente, o Pagode da Negroli. É o maior. Porque é um evento muito grande e é uma demanda muito grande também, porque além de fazer social media deles, eu faço design para outros materiais deles. Então agora vai ter uma edição em Campinas. Então a gente faz uns produtos personalizados para a edição que vai ter. Sim. Então é a segunda edição que a gente faz fora da cidade de São Paulo. Então a gente gosta de focar, de marcar esse momento. Então hoje é o meu principal cliente, mas hoje assim,
quantidade de clientes que eu tenho passa de 20. E esse sendo o maior. Esse sendo o maior. E como que foi pra você lidar com um evento tão grande, assim, de primeira? Olha, de primeira, eu comecei a cobrir o evento na segunda edição. O primeiro foi em junho, julho, Junho. agosto. Junho. Em agosto eu comecei a cobrir a edição, porque eu não cobri a primeira. Porque não tinha muito disso de cobrir. Era a primeira edição, então eu levei as crianças, fui pra curtir. Aí na segunda edição eu falei, pode melhorar. Eu já cuidava das redes sociais, só que eu não fiz cobertura. Então, na segunda edição eu falei, vou mudar a comunicação ali do social media, entender como que a galera quer. E comecei a fazer a cobertura a partir dali. Foi a primeira vez que você teve que lidar com um evento? Com o evento. Assim que foi Sim, a primeira? Foi. Primeiro que eu tive que fazer uma cobertura, que cuidar do Instagram de um evento. E foi onde eu aprendi. Tudo que eu sei hoje sobre eventos foi com o Pagode da Negroni. E aí comecei em agosto, arte e uns stories feios. Tava feio. Ai, amiga, não gosto. Nada do que eu fiz antigamente eu gosto hoje. Porque a gente vai evoluindo e fala, nossa, como Mas você vê as coisas antigas e fica assim, ai meu Deus, eu acho que feio, mico. eu acho feio. Mas não só do pagode, de tudo. Eu olho. É que você é muito exigente com você mesma, né? Sim, eu me cobro muito. Então, quando eu olho uma coisa que tava na moda 2 anos atrás, eu falo, gente, que horror. Como eu pude Como eu fazer fiz um isso, negócio né? desse comigo mesma. Mas é porque era o que eu sabia na época. Hoje eu sei muito mais coisa, mas era o que eu sabia, o que eu conseguia entregar. E a minha irmã sempre fala pra mim, quando eu não gosto de um projeto, eu falo, nossa, não. Aí eu mando pra ela, eu falo, olha, o que vocês acham? Mi, tá lindo. Eu falei, gente, não gostei muito. Manda pra cliente. Aí a A cliente cliente topa ficou na hora. encantada. Eu amei. Aprovado. Mi, cliente aprovou, é isso que você tinha que entregar. É porque eu sempre quer entregar mais, sempre quer fazer mais, sempre acha que consegue ultrapassar seu limite. Não, tá ótimo, a cliente gostou. É você que não gostou, porque você tá se cobrando muito mais. Então, eu tenho essa questão de cobrança, mas... Aí começou esse evento, depois eu comecei a participar de outros eventos. Hoje me chamam pra fazer outros eventos e falo, gente, ó, a minha agenda não vai... Um evento no mesmo dia que o outro não vai bater. Não consigo. Então, eu penso em aumentar a minha equipe exatamente pra isso. Pra cobrir mais eventos, pra suprir mais clientes. Eu acho que vai ser muito bom. Se você quer trabalhar comigo, venha. Mande o seu currículo currículo. Deixa o seu currículo aqui, ó. Pensou, amiga? Já pensou? E olha que loucura. Hoje em dia eu recebo currículo. Antes eu lembro que eu enviava meu portfólio para as pessoas. Olha, conhece meu trabalho e tal. Pra a sua página precisa de um social media, sei lá o quê. E hoje as pessoas... eu sou designer. Se você precisar, um dia eu falo... Parece que o mundo deu voltas, né? As coisas mudaram. Eu sempre acolho. Eu falo, nossa, esse trabalho é lindo. Mas eu preciso me organizar. Organizar minha empresa, a estrutura dela, para eu poder contratar, pagar o preço da pessoa. Sim. Né? Não vou estipular preço para ninguém. Né? A não ser que a gente feche ali um contrato com um salário. Mas é bom que a gente tenha essas coisas todas especificadas, sabe? Tá cortado aqui? Olá, boa noite. Boa noite. Eu vou beber. Por favor. Cadê minha filha? Ali atrás, amiga. Ah, é que tem um negócio aqui, eu não consigo ver. Ah, eu acho que o bicho me picou. Meu Deus do céu. Falou. Meu Deus do céu, pode o bichinho picou você. Picou mesmo, amiga? Tá inchado? Picou? Não sei o que foi. E aqui? Aqui é alergia, amiga. Eu postei esses dias. Como se eu te bater? Você precisa de ajuda. Tá gravando tudo também, não tem problema não. E Mi, você realizou algum sonho com o seu trabalho? Seja material? Sim, mas pausa para. Muito bom. Menina, é um drink Gosto babado muito. aí, ó. Esse aqui, ó, hidromel da Midwine. Foi que a gente fez a resenha, não fez? A gente fez uma resenha lá em casa, com a resenha das garotas de fofocas. E esse drink aqui, gente, é o hidromel da Midwine, eles mandaram pra gente.
E, foi um dia antes da nossa resenha, eles mandaram. E, gente, olha. Foi o quê? E eles mandaram 3 esse garrafas. hidromel aqui e mandaram esse aqui, ó. Esse aqui eu ainda não bebi. A gente vai beber O que na é? próxima. Esse aqui é um gin da hidromel também. Eu achava que eles só faziam, tipo, o vinho, assim. Mas tem gin e vodka. A gente recebeu vodka também. Babado, hein? Esse aqui eu tô louca pra provar ainda. A gente vai provar daqui a pouco. A gente vai provar no off, nos bastidores, no after pós-gravação. Tá. Mas e aí? Sobre sonhos, né? Sonhos. Você conseguiu realizar alguns sonhos da sua empresa? Material, ou tipo, era uma coisa que eu sempre quis fazer e eu consegui. Então, material sobre os equipamentos mesmo, trocar de celular, ter um celular só para empresa. Só que eu acho mais uma realização pessoal mesmo, de falar eu consegui. Sempre foi um objetivo empreender e ter uma coisa fixa ali, que eu fale que é meu, a minha empresa. E deu certo. Isso eu digo com convicção. Eu sei que cada dia é um dia, cada fase é uma fase. Hoje eu tô numa fase, talvez amanhã eu possa estar numa melhor ou numa pior, e eu preciso sustentar isso. Mas hoje a minha realização pessoal sobre a minha empresa e sobre a minha profissão hoje em dia é muito fixa, assim. Eu sou muito feliz hoje com isso. Apesar dos apesares ali, né, rotina, muita coisa para fazer, mas eu gosto muito. É algo que eu sou apaixonada. E tem alguma coisa ainda que você acha que você quer realizar? Você fala assim, eu estou trabalhando nisso aqui para eu conseguir isso aqui. Então, hoje, com as minhas filhas, é ter a nossa casa, que é o que a gente fala todo dia, né? A Mel fala que ela ora pra ter uma casa grande. Ai, que lindo. E a gente fala o jeito que a gente quer a nossa casa. E a gente vai ter, eu sei disso. Mas demora, é um tempo, precisa de dinheiro, precisa de muito trabalho. E não é uma coisa que só eu sonho. É uma coisa que a minha família sonha junto comigo. Então hoje eu moro com os meus pais, mas eles sabem que um dia eu vou pra minha casa com as crianças, assim, nossa casa, né? E a gente fica zoando, fala, ai, não vou não, gente. Um dia que eu tô cansada, eu falo, ai, eu não vou mais não, vou ficar aqui. E vocês conversam sobre, tipo, os seus pais assim, tipo, gente, olha, não vou ficar aqui pra sempre. Porque eu falo isso porque eles são, além de pais, eles são avós. Avós. Meu pai não gosta muito desse assunto, não. Sério? Ele Não evita? gosta. Ele evita. Eu falo, pai, então, tô vendo uma casa de aluguel e tal. Ele, por que você tá procurando uma casa de aluguel? Você quer ir embora? Como assim você vai me deixar aqui? Ele não gosta muito não, mas eles me entendem e eles sabem que esse momento vai chegar, mas eu também acredito que não vai ser tão cedo. E também acho que é uma questão de segurança. Sim. Minha e das crianças, igual a Mel teve uma fase de febre e ela convulsionou. Então tinha o suporte da minha casa ali, a Meire pegou ela no colo, saiu na rua procurando gente pra levar pro hospital. Meu pai não tava em casa na hora. Então, imagina se eu estivesse sozinha, sabe? Eu fico pensando nisso. Então, pensa as crianças crescerem mais um pouco, para elas entenderem que eu e elas são muito apegadas à minha mãe, minhas irmãs e meu pai. Elas iam se sentir muito, né? Muito. E eu penso, elas já tiveram uma separação muito brusca como criança. E a segunda separação, assim, logo de cara, eu acho que vai ser muito pesado para elas. Então, tá tudo bem com os meus pais, a família, a gente quebra o pau. Mas a gente Essa família é muito linda. Mas a gente se ama, a gente se apoia muito, a gente cuida muito um do outro. E as crianças trouxe união pra gente. Criança muda o ambiente, né? Muda muito. Então, a gente é muito mais unido hoje com as crianças, a gente se une pra fazer coisas para elas. Você sente que a relação com a sua família mudou depois das crianças? Totalmente. Eu sempre fui, né, ovelhinha negra. Então, é sempre muito difícil em questão de estar com a minha família. Então, viagem com a família, eu não queria ir. Quando eu ia, Sério? teve uma viagem que eu fiz, gente, deu um trabalho. O que você fez, Manela? Ai, amiga. Vamos começar aqui, lindas fofoquinhas. Lindas fofoquinhas. Lindas fofoquinhas. A gente foi pra Minas. A família, meu pai tem família em Minas, minha mãe é mineira, então ela tem família lá também. Então a gente foi pra Minas, que a gente ia sempre de 2 em 2 anos pra lá. E aí chegou lá, briguei com o meu bofinho de São Paulo. Em Minas, lugar maravilhoso, tinha piscina, casa dos meus primos, tudo maravilhoso, andar de Tudo pra burro, aproveitar. Tudo pra aproveitar, andar de burro. Andar de burro. Tudo pra aproveitar, e eu não aproveitei. Ficou cara emburrada. Porque a cara emburrada chorava.
queria ir embora. Sabe, não precisava. E aí eu falo, não, eu era muito ramelona. E hoje, toda a oportunidade que eu tenho de ficar com eles, eu prefiro. Assim, apesar de ter uma agenda conturbada, às vezes, no final de semana, eu quero ficar com a família, mas aí parece uma situação. Mas hoje é prioridade. Tem alguma coisa que vocês fazem, assim, que é de lei na sua casa? Tipo, um momento de vocês, assim, você fala assim, olha, isso aqui é uma tradição. Que talvez a gente Comemorar faz. aniversário. A gente comemora todos os aniversários. Todos. Meu pai não gosta muito. Mas a gente comemora. Faz questão de cantar parabéns, que é o que a Mel gosta muito. A Mel gosta de cantar parabéns, de fazer uma festa surpresa. Ela pediu que a dela fosse surpresa, né? Mas ela pediu tudo da festa. Então, Ela organizou a própria organizou festa. a própria festa, convidou os próprios convidados dela. Então, é isso. Comemorar aniversário. A gente tava até questionando lá em casa esses dias, que a Meire falou que a família da Ciclana cantava junto e tinha todos os domingos se reuniam. E a gente falou, nossa família é muito pequena. É a gente e as crianças. São 7 pessoas. São só vocês ali? Não tem parentes próximos? Tem parentes próximos, mas a gente não tem costume de ir pra domingo na casa do parente. Quando a gente era mais criança, tinha. A gente ia pra casa da minha tia, passava Natal, Ano Novo lá, mas todo mundo cresceu, todo mundo casou, todo mundo teve filho. Então, cada um com seu cantinho, cada um com a sua família. Então, hoje, nós 7, Natal. Feliz Natal, a gente come 8 da noite. Meia-noite já tá todo mundo dormindo. Todo mundo já tá dormindo. Sério, amiga? Sim. A gente não passa, a gente vê os fogos assim, meia-noite. Às vezes eu tive que acordar a Mel, pra Mel falar, filha, os fogos. Meu Deus! E eu tinha dormido, porque a gente não tem essa tradição de comemorar. Às vezes a gente faz um churrasco, mas comemorar assim, aniversário. A gente tem esse costume. Deu uma data de aniversário, comemora. A tradição familiar assim, nenhuma. Às vezes a gente inventa um negócio. Esses dias a gente fez o dia de fazer tudo na sala. Então a Mel pegou os colchões, a gente colocou na sala. Aí ela deitou pra dormir e ela falou assim, agora eu que mando. Quem sair da sala vai perder. Ixi. Quem foi a primeira a sair da sala? Ela. A própria. Falei, Mel, você perdeu, você saiu da sala. Ela, não, mãe, eu que sou dona da brincadeira. Eu faço que as mando. regras. Falei, ok. Meu Deus. E uma curiosidade sobre você é que você é gêmea, né? Tasha Tracy. Parte 3. Gêmeas lacração. Na lacração, eu sou gêmea da Meirinha. E a gente tem uma irmã mais velha, a Ellen. E vocês são gêmeas idênticas, né? Idênticas. Falam, né? Mas eu... Amiga iguais. Mas assim, todo mundo fala, vocês já aprontaram de fingir uma coisa ou outra? Não. Tipo, pra namorar, assim. Nunca confundiram? Não. Mas agora, nessa minha época solteira, tipo assim, uma já pegou o bofinho da outra. Já aconteceu? Como assim, garota? Sim, tipo, ai, tô conversando com fulano. Ai, mas eu não quero mais fulano. Eu falei, então eu quero. Não, reciclagem. Reciclagem, gente. As duas bonitíssimas, entendeu? A gente não liga pra isso, não. Mas agora a Gente, Miriam que loucura. namora. E eu não quero, não. Namorar, não. Você não pensa em casar? Não. Você pensa em ter mais filho? Eu amo ser mãe. Já pensei em ter outro filho. Tentar um menino? É, né? Acho que não. Eu desisti do menino. É uma relação, assim, de cura mesmo. Essa questão de ter um filho homem. Sempre quis ter. Não tive. Ó, tô com as minhas filhas, sou muito feliz com elas. Eu não me imagino sem elas. Mas a questão de ter um filho menino passou pra mim, assim. Porque foi uma fase e não quero mais ser outros filhos. Pode ser que essa vontade possa voltar, porque eu gosto muito de ser mãe. E mesmo que dê esse trabalho todo, eu gosto de ter essa função de ser mãe. De falar, eu sou mãe. Mas eu não quero casar mais, então... É que você casou muito novinha, né? Casei novinha. Aí você não Vacinei. acha que agora, com a maturidade que você tem, e, né, Ah, não. você pensa, tipo, não, agora eu tô... Outro Eu penso, pensamento, outro eu negócio. penso que eu e as meninas, pra sempre. Só. Só. Nossa casa, nosso canto. Mas e se você conhecer alguém? Então, e todo mundo me pergunta isso, eu falo... Mas é porque eu carreguei uma trajetória que a senhora sabe de muita perturbação, muita confusão, muito medo. Então eu falei, não quero. Você passou por um relacionamento tóxico, né? Tóxico, né? Eu fui um relacionamento de muitos anos, um casamento, criança,
casa, carro. Todo mundo tudo. muito novo. Tudo. Eu casei com 18. Engravidei com 17, já casei. Engravidei em novembro, casei em janeiro. Caraca. Aí eu divorciei e a Lorena tinha 5 meses. Então, tudo muito recente. E eu falei, não, pra mim não, eu preciso focar em mim. E foi o momento que eu cresci como mulher, como empresária, como individual, como Milena. Sim. Que eu já tinha esquecido quem era a Milena há muito tempo. E quando eu separei, e aí, quem é a Milena? Aí você se reencontrou. Foi uma confusão pra me reencontrar. Reencontrar o que eu gostava de fazer, o que eu queria fazer. Até pra empresa, assim, tipo, em qual caminho que eu devo seguir agora? Quem é a Milena? Primeiro você vai falar da Milena do passado. Quem era a Milena do passado? Feia. Você até hoje. Eu vou embora. Brincadeira. É agora que eu vou embora. Não, quem era a Não. Milena do passado? Então, a Milena do passado era uma pessoa muito apagada. Muito apagada. Porque eu pensava nos outros e nas outras coisas, não em si própria. Então, questão de saúde, zero. Questão dos meus próprios sonhos, zero. Eu sempre estava focada nos sonhos dos outros, na preocupação dos outros. Eu frequentava uma igreja que eu dedicava muito meu tempo. Então, era de domingo a domingo, ali na função dentro da igreja. Então, eu me preocupava muito com as pessoas. E quando eu saí da igreja, eu comecei a perceber em mim e o quanto eu estava me faltando. Eu falei, calma aí. Tem alguma coisa fora do caminho aqui. Eu não sabia quem era eu. Então, é uma pessoa muito, muito, muito apagada. Não tinha mais sonhos, não tinha mais objetivos. E aí, a terapia foi uma das coisas que me fizeram enxergar em qual caminho que a Milena quer seguir. Então, depois que eu fiz o tratamento com a terapia, eu entendi que eu queria ser uma mãe solteira. Não quero outra pessoa, né, no momento comigo. Não quero. Eu quero eu e minhas filhas. Vamos ver até quando. Você vai... Até amanhã. Quem sabe, Quem né? sabe? Não, mas eu penso nisso. Era algo que eu já pensava antes. É muito louco isso. E eu falava, eu e o sonho e as meninas. É muito doido isso. E hoje, com o meu pai, como a visão paterna para as meninas também, porque o pai delas é presente, mas o meu pai, que tá todo dia ali em casa e é presente na vida delas todos os dias, é uma visão paterna. Então eu não preciso de outro homem. Sim. Sabe? Eu já sou o suficiente para minhas filhas, elas têm o pai delas, tem o vô delas, então a função paterna delas já tá preenchida. Não preciso criar uma paternidade nas minhas filhas que elas já têm. E hoje, quem é a Milena? Essa belíssima que está aqui. Milena 2.0. 2.0. Louquíssima, mentira. Não sou não. Pior né? do que... Pior do que já era. Não, pior que já era. Não, mas agora eu aprendi a viver. Aprendi a aproveitar, aprendi a curtir cada momento, curtir cada pessoa, curtir as amizades. Aprendi a fazer novas amizades, que era coisa que eu não tinha. Eu não sabia fazer novas amizades. E é um dos meus objetivos do ano, que eu faço os objetivos do ano, né? Você não tem que ter amigas. Sua amiga sou eu. Eu vou falar o mesmo. Amizade tóxica. Eu vou falar o mesmo, tá? Porque eu vi aquela lá comentando a sua foto. Que... Depois eu te falo. Coitada, a menina achou que eu não gosto dela, brincadeira. Mas eu aprendi a fazer novas amizades, né? Que foi uma das coisas que foi como a gente se conheceu. Eu tinha muito medo, eu tinha muito isso com a Meire. A Meire conhecia você, outro dia a Meire tava dormindo na casa da pessoa. Eu falava, o que você tá fazendo? Assim? Você conheceu a menina, ela teve dormir na casa dela. Minha amiga, você tem noção que a gente se conheceu por um acaso da vida? Por acaso da vida. Porque se não fosse um certo negocinho ali, um kikiki, umas lindas ali, a gente fazendo umas umas fofoquinhas. Não ia esquecer, entendeu? amiga. A gente não Muito quer se doida. conhecer. Porque, meu, você é de Osasco. Não fala assim. Nada contra quem mora em Osasco. Tem até amigas que são de lá. Mas você... Se fica frase. era de Osasco. Eu, Zona Norte. Sem nenhum vínculo, sem nenhum amigo próximo, Você nenhum foi no amigo meu chá de comum. bebê da Lorena. Eu fui no seu chá de bebê. E a gente nem era assim, A gente então, não era mas eu fui amiga. pra comer docinhos, hein? E comeu, hein? E dale. Para, que bebê mentirosa. conforto.
Da Lorena, era da Isis. Verdade! Você levou o bebê conforto pra Lorena usar. Até hoje ela usa. Tá vendo? É assim que se faz amizades. Dê um bebê conforto. De fraldas. De fraldas. Mas é isso. E eu tenho muitos amigos de muitos anos. Muitos, que hoje a gente se chama de família. Muitos anos mesmo. E eles são amigos que a gente pode passar, assim, 5 meses sem se falar. Quando volta, tipo, bate um assunto e é a mesma coisa. E você vê que é amizade de verdade, Amizade né? de verdade. A gente se chama de família. A gente fala, não, eu falo que eles são minha família branca. Você viu eles no aniversário da Loli? Você foi, verdade, que eles estavam lá no quintal. eles Eles lá. são minha família. Eles sempre estiveram presentes em todo momento. Todas as fases da minha vida eles estiveram. Todas. Então eu tenho amigos assim de longa data e tenho novos amigos que eu tô fazendo agora. Então eu tô me abrindo a fazer novas amizades. Sim. Quando eu era mais jovem, assim, mais novinha, e eu não tinha Mais relacionamento jovem, nenhum. a bicha com 23 23. anos. Ai, olha, sai daqui, vai. Quando eu era mais novinha, eu tinha muita amizade com homens. Só que não era com intenção nenhuma, mas é porque eu gostava de ter amizade com homens. Eu também, sempre tive amizade E com aí, né, casei, essas amizades né, se distanciaram por motivos óbvios. Mas hoje em dia eu falo, é normal. E hoje em dia eu tenho amigos homens que eu falo, meu... Tipo, Irmão. E tem muitos amigos homens meus de antigamente que eu chamava de irmão e que hoje... Não. É que tem amigos que a gente fala assim, a gente vai ser amigo pra sempre, essa amizade nunca vai mas me morrer. Me dói muito, porque participou de muito momento da minha vida ali, de coisas muito importantes na minha vida. Soube de muitas coisas. Muitas, sabe? Tem um cara que eu chamo, até hoje eu chamo ele de irmão, que ele presenciou a minha vida do início ao fim. Ele ia me buscar na escola, ele não tinha dinheiro pra ir embora. Eu falava, tá bom, a gente vai a pé. A gente ia do centro de Osasco até a minha casa a pé. Ele fazia questão de ir lá me buscar na escola, como irmão mesmo. Falava, mas eu não tenho dinheiro. Eu falava, o problema é seu, vai embora. Mas não, a gente voltava a pé como irmão. Sabe, a minha família, tipo, a família acolhe todo mundo. E eu sinto falta dessas amizades, mas eu sei que são fases. E a sua família abraça, né, os seus amigos. Sim, você vê, amiga. Gente, eu acho isso muito bonito, amiga. Quando é aniversário, assim, parece que todo mundo já se conhece há muito tempo. Eles abraçam. Eu vejo sua mãe falando comigo toda vez que a gente tem chamada de vídeo. É isso, querida. Eu falo, eu sou a terceira gêmea, entendeu? Terceira bonita, Danila, me respeita. Sai do meu podcast agora. Tá bom. Eu já fiz o meu conteúdo. Não, mas a minha mãe, todo mundo gosta muito da minha mãe, né? E a gente tem um pouquinho de ciúmes, minhas irmãs. Quando a Ellen era mais nova, eu tinha uma amiga dela que chegava em casa, eu sentava no colo da minha mãe. Oi, mãezinha. Vou fazer isso. Teve pra ver a vez, reação. Minha melhor amiga de infância, a Júlia. A gente fazia célula lá em casa, na igreja, né? A gente fazia célula na minha casa. A vida toda teve célula na minha casa. E aí a maioria dos amigos também eram da célula. E a Júlia é minha amiga de infância. Aí teve uma vez que a minha mãe abraçou a Júlia e falou, Júlia, eu te amo. Pra quê? Gente, eu entrei no quarto, mas eu chorava. E você Porque a Júlia era minha melhor amiga e a minha mãe era só minha sua mãe. Falei, como assim te amo? Uma é minha, a outra é minha. Ninguém se misture. Não tem que se amar. Então eu senti um ciúmes que eu falei, gente... Foi a primeira sensação de ciúmes que eu tive, assim. Que eu me lembro, que eu falo... Eu era uma criança, eu senti ciúmes da minha mãe com a minha melhor amiga. Então a minha família abraça... A minha família abraça muito meus amigos, muito. Quando a gente tem uma coisa em casa, meu pai se diverte, todo mundo se diverte muito. E quando depois... que a galera volta depois, meu pai zoa, fala, apareceu. Aí esses dias tinha uma amiga minha lá em casa. Aí a gente falando da irmã dela que tava grávida na época. Não, porque a fulana tá grávida. Aí meu pai olhou assim pra irmã dela, é você que tá grávida? Eu falei, pai. Como assim? Falando, não, tio, não é eu. Porque meu pai é assim, minha família é assim. Todo mundo se zoa, todo mundo brinca, todo mundo entra na brincadeira. Isso é muito gostoso. Amiga, você tem uma família linda. Sim, sabe? a gente quebra muito pau, mas a gente se ama demais. Mas é normal, toda família quebra normal, pau. Gente, quem não quebra pau não é Não família. existe família. Não é família, é farsa. Exato. Amiga, agora eu vou te falar fazer... uma coisa aqui, mas não pode. Eu não posso ser cancelada. Eu tô começando esse podcast, eu não vai posso ser cancelada. Vou te fazer uma pergunta agora. Pra gente encerrar aqui. Pra voltar pra minha cidade. De volta pra minha terra. Minha viagenzinha. O que na sua vida
na sua vida, na sua história, na sua trajetória ali, que você pensa assim, que você cansou de ser guerreira? Quais as coisas que você cansa, assim, de tipo, putz... Porque, gente, quando eu falo, o nome do podcast é Cansei de Ser Guerreira, e quando eu falo Cansei de Ser Guerreira, é porque quando você fala ali daquela pessoa, tipo, aquela pessoa ali é guerreira, não sei o quê, tananana, é porque a pessoa teve que se ferrar muito na vida, passou por muita coisa, Sim. entendeu? Pra poder chegar onde ela quer chegar. Então, isso é o nome do podcast, entendeu? Tipo, a pessoa que é guerreira, ela nunca teve uma vida assim, plena de... Você bem ela sabe. teve que se ferrar muito na vida e por isso que ela é considerada guerreira. Então, o que te fez cansar ali de ser guerreira no meio da sua vida? Então, eu, nos últimos 2 anos, passei por muita coisa. Muita coisa. E eu não exponho isso para pessoas externas, assim. Sim. Muita gente não sabe nada do que aconteceu. Mas quando a pessoa é próxima, eu tenho essa questão de falar que eu sofri, não estava bem. Eu estava cansada. Eu estava, assim, numa luta, numa guerra constante. Então, eu acho que essa foi a parte que eu cansei. Foi a partir desse momento, assim, de falar, não quero mais viver isso, estou cansada, não quero mais lutar contra isso. Tipo, cansei de ser forte. Né? Cansei de ser forte. E eu já tava, assim, no meu limite. E foi quando a bomba estourou, tudo estourou, eu falei, não, essa acabou pra mim. E comecei a viver minha vida e foi assim que as coisas começaram a andar. E hoje, olhando assim, eu acho que eu tenho uma luta muito grande comigo mesma. Ai, meu Deus, eu bati no microfone, perdão. Eu tenho uma luta comigo mesma. Então, hoje a guerra é comigo mesma. Em questão de eu me cobrar muito, em questão de maternidade, em questão de ser empresária, em questão de ser mulher, em questão de me cuidar. Então, quando eu olho que eu acordei 6h30 da manhã, 5h30 da manhã, fiz tudo que eu fiz, e quando deu 9, eu não fiz nem a metade, eu falei, não. Eu sou muito ruim, eu não tenho responsabilidade, mas eu fiz muita coisa. Então eu acho que eu tô meio cansada dessa briga comigo mesma. Sim. Essa luta comigo mesma. E é algo que eu tenho mudado aos poucos, que eu tenho percebido, porque as pessoas ao meu redor me falam. Ao meu redor também. Eu mesma, esculacho ela. Porque, Milena, você não consegue fazer tudo. Se você dormir 3 da manhã e acordar 5h30, quando der 10 da manhã, você não vai fluir nada. Então as pessoas ao meu redor estão me ajudando nisso, porque às vezes ou minha mãe me fala, ai, tá bom, mas tá implicando comigo. Mas quando vê uma pessoa de fora, eu vou entender. Mas a minha mãe tá, depois eu vou levar, ai, mas você tinha razão. Mãe sempre tem razão, amiga. Eu sei, eu sou mãe. Então, não sei como você não aprendeu isso ainda. Então, mas é que é muito difícil. A minha luta com a Mel é isso, a Mel sou eu. É uma luta, eu e a Mel, assim, de... É a mini Milena. É a mini Milena. E a Lorena tá se formando a mini Melissa, né? Isso aqui. De geração em geração. Então, eu preciso lidar comigo mesma pra eu aprender a lidar com as minhas filhas. Porque elas têm o meu jeito. A Mel pega o celular. Mel, sei lá o quê. Calma, estou respondendo o cliente. Já imita. Mãe, me manda um áudio. Mãe, lembra daquele cliente lá que você falou e tal? Dê um relatório pra mim. Caramba! Fala, Melissa, o que você tá mandando áudio pra mim? O que você tá falando? Mas é porque me vê e quer ser igual a mãe. Então, e isso é bom, amiga. Isso é bom. Mas imita a parte que é ruim também. A parte de ser grossa. A parte de toda hora eu tô trabalhando. Entendeu? Então, eu acho que essa é a luta hoje em dia comigo mesma. Mas é uma luta difícil. É uma luta que eu tô me redescobrindo. Sim. Que você tá aprendendo coisas novas com essa luta, Sim, né? Exatamente. Tô cansando de ser guerreira. Mas eu tô conseguindo vencer. Pelo amor de Deus, né? Porque Nós estamos, amiga. Estamos. Vamos ser milionárias, ricas. Aí você primeiro. Você primeiro pra... Não, vai você primeiro. Você tá ali, ó. Ai, será? Gente, será que eu vou ficar rica? Mas, amiga, sabia que eu sempre falei isso, que eu ia ser rica? Eu falo isso todo dia. Não, minha mãe falava, eu não gosto de cozinhar, não gosto de fazer nada, nem igual o Cardi B. Não lavo, não faço nada. E aí, eu falava, mãe, eu quero ser uma empregada. E minha mãe falava, Milena, você tem que trabalhar muito pra ter alguém na sua casa trabalhando pra você. Eu falei, eu vou trabalhar.
Mas é aquilo, lei da atração, filha. Você já tem que se imaginar naquele lugar, se imaginar naquela posição. Vivendo bem, eu e minhas crianças, desde Eu sempre me imagino, num jatinho ali, bonita, entendeu? Amiga, me ganhando chama. muitos mimos. Me chama. Pensou? Amiga, eu sonho com a Rihanna aqui, falando dos filhos dela. Já assim, e aí, bicha, como que foi engravidar uma gestação atrás da outra? E ela com o tradutor. Não, eu vou estar falando inglês já. Vou E tá aí, aqui. como que é? Hello, my Bicha, friend. hello, bicha. Hello, bicha. Mas é isso, amiga, é crescer, é o objetivo. Da forma que vai crescer, se vai dar certo, não é crescer. É conquistar aos as coisas aos pouquinhos. poucos, um passo de cada vez. Hoje eu não me cobro muito, não. Mas é porque eu tô num papel confortável. Isso é Você- perigoso, eu acho. Não é. Pouco, não pode ficar demais ali. Sim, é um equilíbrio. Agora você tem alguma coisa pra falar pros nossos telespectadores, uma mensagem de inspiração? Já Cadê o deixa chat aqui, GPT? Deixa eu abrir meu chat GPT. já deixa aqui o seu e-mail pra te mandarem currículo. Me manda, gente. Entendeu? Vem trabalhar comigo. Dá ali a sua mensagem positiva para os nossos É ouvintes. isso, gente. Esse podcast é para inspirar você. Como que eu me levo a sério? É para inspirar você a ser uma pessoa melhor, a conhecer outras pessoas, histórias de outras pessoas. Que eu gosto muito disso. Hoje eu tava vendo o podcast da Carol Conká, um podcast sobre maternidade. Eu não sabia que ela estava com podcast. Não, não é dela. Ah, ela estava foi sendo convidada, entrevistada. Ah, eu isso. achei que ela estava Não, fazendo. não. Foi convidada. E ela natural. E é isso que eu queria passar aqui. Ser natural, ser eu. Eu sou essa pessoa doida, que não fala nada sério, que dá risada de 2 em 2 segundos. Que muita gente não conhece a Milena assim. Muita gente tem uma impressão ruim sobre mim, de que eu sou metida, chata. Só quem não conhece mesmo, porque quem amiga, conhece de sabe que você não é verdade. nada disso. Então, de verdade, tem gente que não me suporta sem me conhecer. Então, isso é bom pra que as pessoas conheçam as outras pessoas de Invejosas. verdade. A Dalila, não fala delas, que elas vão aparecer. Elas vão te ver nesse podcast. Vamos ver Eu falo nesse assim, mas podcast. quem é aquelazinha ali naquele podcast? Então, mas é isso que é bom. O podcast atinge pessoas diferentes. Às vezes a pessoa nem me conhece, mas se identificou com a minha história. Engravidou com 17 anos também. Sim. Também se divorciou cedo. Casou cedo. Casou cedo. Então, a pessoa se identifica. Acho que isso é muito importante. Esse podcast é muito importante. Eu sou apaixonada por ele. Você sabe que desde lá do primeiro... Amiga, eu acho que eu vou fazer um podcast. Eu falei, eu faço logo. Lembra? Mas esse logo atual mais bonito não foi eu que fiz, não. Mas a gente... Então, desde o primeiro, do comecinho do projeto ali, eu já tava muito focada, querendo que isso acontecesse muito, porque eu sei da importância que é... Porque hoje em dia a gente vê muito podcast, mas são de pessoas que são conhecidas. Às vezes eu vejo o mesmo podcast 3 vezes e é o mesmo assunto 3 vezes. Sim. O mesmo assunto. Então, eu acho muito importante o que você tá fazendo. E eu sou muito feliz por ter a sua amizade. Eu vou chorar. Calma, eu vou falar mais. Tá louca? Você vai chorar? Então calma. Não, eu não vou chorar, não. Não, mas é importante de verdade, amiga. E muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Em casa tá todo mundo pulando. Quando eu falei, vou lá gravar no podcast, todo mundo, meu Deus, a minha mãe, tá, gente? Aguardem. Que vai ser a próxima convidada. Aguardem que Dona Edir vem aí, hein? E ela traz polêmica. Ixi, eu já quero ela contando a versão de tudo que você me contou. A versão Então, amiga, dela. que ela vai contar com detalhes. Eu quero a versão dela. Ela vai contar com detalhes, porque é a visão da mãe, né? A visão de cuidado. A minha, quando eu descobri que eu tava grávida, Nem tinha um, agora ela. ela fez um... Deixa pra ela contar. Ai, agora eu tô curiosa. Deixa pra ela Droga. contar. Ai, conta essa pontinha aqui. Não, quando eu descobri que eu tava grávida, a minha mãe, que tem laqueadura, achou que eu estava grávida também. Ela foi na farmácia, comprou um teste de gravidez, fez o teste na própria farmácia Minha filha tá grávida, eu tô grávida também. e achou que estava grávida, mas não tava, óbvio que não. E é lógico que ela vai estar aqui Ela vai pra contar detalhes. Ela vai contar. pra contar essa gravidez meio que psicológica. Psicológica, porque, gente, uma filha de 17 anos tem que engravidar. Meu Deus pesou? do céu. As duas estão quentinhas. As duas estão falando. Amiga, vamos encerrar aqui, porque senão a gente... Ixi, gente, eu e a Milena, a gente já passa Vai ter 5 mais horas. pauta. 5 horas na ligação, imagine num podcast. Amiga, a gente liga muito, né? A gente liga todo dia, praticamente. É, porque você não tem que trabalhar, né?
Ela tá falando aqui, gente, que trabalha a beça, mas não trabalha não. Ela Eu me liga todo dia pra fofocar, entendeu? Trago pra prints, eu fofocar. não vou trazer mais prints. Vai trazer. Ai, você tá me devendo aquele print lá. Eu também. Tem que me dar o print. Amiga, mas muito obrigada, de verdade. Ai, amiga, eu que agradeço. Sabe que eu te amo muito, né? Por mais que a gente não se fala que se ama. A gente não se fala. que se A odeia. gente fala que eu falo que eu odeio ela, que ela é feia, entendeu? O nosso amor é diferente. É um amor bruto, É assim, tóxico. mas é sincero. Você acha que eu sou feia? Não, eu tô falando que é um amor bruto porque a gente sabe que a gente... é algo verdadeiro, não é algo que precisa ficar expressando toda hora. Ai, te amo, tipo, ai, ai, amiga, presentinho. eu te amo. Ai, o presente que você me deu de Dia dos Mães foi tão especial. Verdade, né? Você não me deu nenhum, tá? Mentira! Mentira, você já me deu presente sim. Mentira, não deu nada não, gente. Nenhum bis, nenhum um chocolate. Não, você já me deu presente. Rob, só vamos preparar uma surpresa pra ela. Você já me deu... Não, amiga, você já me O que ajudou eu te dei? Amiga, você não precisa me dar presente material. Você já me Te ajudou dei vendas. Esse. Aí, ó, tá vendo? Ai! Não vem me comprar com isso não, meu filho. Porque isso é esforço do meu trabalho também. Quem foi gravar vídeo foi eu. Quem faz as artes da minha loja é ela. Sem me cobrar, eu não pago nada. Mentira, eu pago sim. Eu pago sim, Ela muito paga, caro, tá? entendeu? Amiga, Os R$700 tá esperando o Pix, tá? Eu já sabe, parcelar em 5 meses. E quero lookinhos. R$700 vendido por lookinhos. Não, compra, amiga. Não, Ator, Closet, comprem. Eu gosto de convidada assim. Se você é minha próxima convidada e não falar da minha loja, do meu empreendimento, Do hidromel, do hidromel, não venha. é aqui, é assim, gente. Aqui no meu podcast a gente só bebe hidromel. Se você não bebe hidromel, você nem vai ser convidada. Não, se ela não bebe é porque ela não conhece. Exato, porque quando ela conhecer... Aí você faz igual a gente, faz uma resenha de fofoca só com Menina, hidromel. agora uma fofoquinha aqui que eu preciso contar esse negócio. Não, eu tô falando que eu vou finalizar aqui, já tá vindo hidromel. Não, aqui. Vou até colocar aqui, ó. Midwine, por favor. Aqui é um apelo de uma mulher, mãe, entendeu? Trabalhadora, que o marido derrubou 2 garrafas inteiras. 2 garrafas. Ele quebrou 2 garrafas e as minhas taças. Porque ele se empolgou. Entendeu? Ele simplesmente se empolgou bebendo e derrubou. Tadinha, gente. E aí, é sério. Aí, ele tá ali, ó, tipo... Como assim? Mas ele derrubou, quebrou uma garrafa inteira. Entendeu? Salvou essa aqui e a do gin e a de vodka, que tá muito bem guardada, porque eu tô pensando em muitos drinks ali. Eu gostei. E aí eu, Midwine, manda mais Lembra uma dela. pra repor aquela que eu não tomei, que foi aquela de pimenta. Eu nem tomei o drink de pimenta. Era de pimenta, amiga. A garrafa linda. Gente, olha, lá na sua casa, eu não lembro nem quais foram os sabores. A gente Tinha ficou tantas. Ui. Não, acho que naquele dia a gente abriu umas 2 garrafas 2 de garrafas. de E eram hidromel. muito bonitas o design das garrafas. Eu, como designer, olha, isso daqui é perfeito. Me lembra a minha loja, Hive. Não é? Spoiler! Olha o marketing. É isso. Midwine, manda aí mais uma garrafa. Aquela garrafinha de pimenta ali que eu não bebi porque o Robson derrubou. Entendeu? Eita, o Robson. Não, amiga, ele quebrou. A minha sala ficou cheirando hidromel Amiga, quando você por falou uma ele semana. derrubou, eu pensei que ele tinha derrubado de bebê. Não, Ele derrubou. ele derrubou no chão. A minha sala ficou fedendo. Fedendo não, né? Cheirando aroma. Cheirando a hidromel. E assim, hidromel. Amendoim, ele derrubou. Ele deu um banho na sala. Assim. O que você tá fazendo? Não, Tá bem. eu acho que ele meio que se empolgou. O check-up tá em dia? Não. É melhor fazer, derrubar Não, bebida tá. assim. Mas é isso, Não, amiga. muito Muito obrigada por você ter participado. Por mais que eu tenha que... Eu tive que te obrigar a vir, né? Porque... Que mentira! Eu já queria vir muito pra prestigiar você, prestigiar seu novo projeto. Você sabe que eu te apoio em tudo. Ai, Se você quiser pular de paraquedas, eu vou estar lá embaixo te esperando. não vai rolar. Porque sabia? Não sou. Mas, amiga, obrigada. Você sabe que eu te admiro muito. Eu me Obrigada, inspiro amiga. muito em você.
Sério, eu amo o seu trabalho, amo você, amo a sua pessoa, amo a sua família. Você é muito especial. Eu amo a sua família. Não fala deles. Você é muito especial, você é uma mulher muito forte Obrigada, e muito, amiga. muito inspiradora. Obrigada. Sério. A gente vai chorar. E, gente, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse papo. E até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Ai, Milena, você é muito bom. Nossa, amiga.